Rentabilidade anual de 15% ou IPCA mais 7%? O que vale mais a pena hoje? Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu quero discutir um pouco sobre as talvez duas principais oportunidades que existem hoje de investimento na renda fixa. O que a gente vê hoje no mercado é que, além de todas as oportunidades que existem na renda variável, com a forte queda dos fundos imobiliários e do preço das boas ações, há também dois ativos na renda fixa que têm que ser destacados. O Tesouro Prefixado, que está rendendo quase 15% ao ano. Estou até mostrando a imagem aqui. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está com a taxa de 14,75% ao ano, Tesouro Prefixado 2027. E também tem o Tesouro IPCA, que está com taxa bem acima de 7% ao ano. Mais uma vez, mostrando aqui também a imagem, no momento que eu gravo esse vídeo, uma taxa de 7,38% mais a variação do IPCA, no caso do Tesouro IPCA 2029. E aí, qual desses vale mais a pena para você investir seu dinheiro hoje? Assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, tá? Primeiro de tudo, explicando rapidamente o que é o Tesouro Direto. Foi um programa criado pelo Governo Nacional para que pessoas físicas consigam investir diretamente em títulos públicos. E o que são títulos públicos? Nada mais é do que títulos da dívida pública federal. Ou seja, quando você compra um título público, vê que coisa curiosa, você está emprestando dinheiro para o governo em troca dele te devolver esse dinheiro lá na frente com a correção, que pode ser para uma taxa prefixada ou para uma taxa indexada, ou um misto entre as duas. E aí a primeira pergunta que surge de cara para quem ainda não investe no Tesouro Direto é seguro investir nesse treco, nesse Tesouro Direto? E sim, por que é seguro? Rafael, mas tem todos esses problemas do governo, essa falta de credibilidade, entre tantos outros questionamentos. Por que então é seguro? Porque quando você investe no Tesouro Direto, você está contraindo uma dívida em reais. E o governo ele tem a prerrogativa de imprimir dinheiro, caso seja necessário. Então, no pior dos casos, você não vai receber um calote, porque ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro para poder pagar aquilo que te deve. E claro, isso aí vai incorrer em inflação. Não vou explicar o porquê disso nesse vídeo, mas quando você investe nesses títulos, pelo menos alguns deles têm até essa proteção contra a inflação. Se fosse uma dívida em dólar ou em outra moeda, que o governo não tem gerência sobre isso, seria bem mais arriscado. Mas como uma dívida em real, não é um problema. E o que é então esse Tesouro Prefixado? É um título que, quando se investe, ele te oferece uma rentabilidade pré-fixada. Ou seja, no momento em que você decide investir, está lá aparecendo para você. Se você investe nesse título hoje e permanecer com ele até a data de vencimento dele, até 2027, você vai receber 14,75%. Ou, em outro caso, explicando agora o que é o Tesouro IPCA, ele é um título que ele é um misto. Ele tem uma parte da rentabilidade pré-fixada e uma outra parte indexada. Como assim, Rafael? No exemplo que eu dei para vocês, 7,38% mais IPCA. Então, 7,38% ao ano é o que você vai receber todos os anos de rentabilidade, acrescido da variação do IPCA no período, que é a inflação oficial, o índice inflacionário oficial do governo. Tá? Então, feito esses rápidos esclarecimentos em relação ao Tesouro Direto, para a gente fazer qualquer comparação, ficou claro que a gente precisa saber, e aí, quanto é que vai ser essa tal da inflação? Se eu souber quanto é que vai ser a inflação, eu consigo fazer essa comparação e consigo fazer a continha de qual deles vale mais a pena. A gente não tem como saber exatamente qual vai ser a inflação daqui para frente, que é o que conta quando você investe hoje. A gente sabe o que aconteceu para trás. E também tem algumas ideias baseadas nas expectativas que existem no mercado daqui para frente. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, tá? Então, nos últimos 12 meses, a inflação oficial do governo já está em 4,76%. Tá? Esse dado é do IBGE, que é o órgão oficial que mede o IPCA. É de outubro de 2024, porque eles ainda não fecharam os dados de novembro. Esse vídeo já está sendo gravado aqui em dezembro. Mas 4,76%. Isso foi nos últimos 12 meses. E o que é que o mercado espera para o próximo ano, para 2025? A expectativa do mercado, isso também não é, a fonte não é da minha cabeça, é do relatório Focus do Banco Central, tá? Foi publicado no dia 6 de dezembro, fresquinho, de 2024, é que para 2025 a inflação fique em 4,59, tá? Então, fazendo essa simulação, considerando que a inflação seria 4,59 daqui para frente, tá? Ninguém garante que vai ser exatamente esse valor. Mas se a gente fizer a simulação exatamente usando esses valores, o Tesouro Prefixado 2027 renderia 14,75% ao ano. E óbvio, eu estou desconsiderando aqui as taxas e tributos. Por quê? Não é que eles não são importantes, são importantes.
Até porque eles vão diminuir a rentabilidade líquida. Mas ele diminui de maneira igual nos dois títulos. Então eu não posso comparar pela rentabilidade bruta, que quem tiver o melhor resultado seria o melhor resultado em qualquer caso. Seja você considerando os impostos ou não. Você vai ter que pagar de qualquer jeito. Então o Tesouro Prefixado 2027, ele renderia 14,75%. E o Tesouro IPCA 2029. Então a gente teria que pegar 7,38, que é a taxa, mais uma vez, que eu estou utilizando como exemplo, que foi o que eu peguei no momento da gravação desse vídeo, mais 4,59. Por que eu botei esse mais entre aspas? Porque não é uma soma matemática mesmo, você pegar um mais o outro. É uma conta, vou até mostrar aqui botando aqui na tela para você, é 1,0738 vezes 1,0459. Então é assim que se faz esse mais. Tá? Isso chegaria a um resultado de 12,31%. 12,31%. Então, quando a gente pega esses dados, considerando que a inflação até o vencimento desses títulos seria 4,59%, a gente vê que o pré-fixado 2027 teria uma rentabilidade superior ao Tesouro IPCA 2029. E aí muita gente pergunta, Rafael, por que isso acontece? Por que o pré-fixado ele paga mais se a gente considera as condições atuais do mercado? Porque ele precisa de um prêmio de risco. O que seria esse prêmio de risco? É porque quando você compra pré-fixado, você não tem correção por índice nenhum. Então é aquela coisa, se a inflação ficar do jeito que se espera, beleza, ele vai render. Vai render mais. Mas se por acaso a inflação der uma subidinha, subir um pouquinho mais, então ele ficaria arriscado. Então se fosse uma coisa que estivesse empatando, todo mundo correria para o IPCA. Então o Tesouro Prefixado ele precisa pagar esse prêmio, ou seja, essa rentabilidade um pouquinho superior para que as pessoas possam decidir por investir nele. Mas aqui talvez seja o que mais me preocupa em relação ao desempenho desses títulos, sobretudo quando eu penso na inflação para os próximos anos. Dá uma olhada nessa imagem que estou mostrando aqui na tela. Essa imagem ela é basicamente o seguinte, a linha azul ela mostra a expectativa da inflação, a expectativa do mercado para a inflação em 2024. A linha vermelha, marrom ou bordô, como você queira falar, a expectativa para 2025 e a linha amarela é para 2026. O que a gente percebe é o seguinte, isso é a expectativa para o ano todo, tá? O que a gente percebe é que desde maio, quando elas estavam ali bem abaixo de 4%, essas expectativas para os próximos 3 anos, não só para o final desse ano, mas também para o final de 2025 e o final de 2026, começaram a subir de maneira desgarrada, assustadora, uma coisa que estava aparentemente controlada bem abaixo ali dos entre ali 3,5 e 4, mas ali 3,7, 3,8, começou a subir de maneira disparada e se acentuou inclusive nos últimos meses, que agora está em 4,7, 4,8 para o final desse ano e 4,6 para o final de 2025. Então o que a gente pode perceber é que não dá tanto para confiar nessa expectativa quando a gente pensa em fazer simulação. Ou se você quiser fazer qualquer simulação, é bom dar uma erradinha para mais, porque dá para ver claramente que existe uma forte tendência de alta na inflação. Problemas de gastos públicos do governo têm afetado credibilidade, entre outras coisas, tem feito com que o governo precise oferecer taxas cada vez mais altas para que ele continue se financiando. Não é à toa que a taxa dos títulos subiram bastante. Tá? Então, quando a gente pensa nos 3 cenários, basicamente existem 3 cenários para quem está tentando fazer essa decisão de investimento. O primeiro dele é, se a inflação ficar em linha com o esperado, então seria aquela simulação que eu fiz. Então seria 12,3 contra 14, o pré-fixado ganharia. Se a inflação ficar abaixo do esperado, aí o pré-fixado é campeão, aí não tem nem o que discutir. O pré-fixado sobraria. O grande problema é se a inflação ela fica acima do esperado. Porque se ela ficar acima do esperado, quem seria melhor? Depende. Porque se ela ficar só um pouquinho, ao invés de ser 4,6 ela for para 5, 5,5, o pré-fixado ainda ganharia por um pouquinho. Mas se a inflação, eu não vou nem falar de cenários apocalípticos, tá? De hiperinflação nem nada, mas se a inflação ela vai para o que tinha ido na época do governo Dilma, há pouco menos de 10 anos, né? Quando ela chegou ali em 2015, 2016, para 2 dígitos, a inflação ficou acima de 10% no ano. Então, se isso acontece, a gente tem um IPCA pagando inflação mais 7 que vai lá para mais de 18%. Então o IPCA ganharia, mas tem mais do que isso. O problema da inflação, quando ela sai do controle, é que, como o pré-fixado, você pega uma taxa lá que congela, se a inflação chega muito perto da rentabilidade que o pré-fixado oferece,
O que vai acontecer é que a rentabilidade real, ou seja, aquela que você tem acima da inflação, vai ficando cada vez menor e vai ficando perto de zero. Então, se eu tivesse que escolher entre esses dois títulos, eu escolheria o Tesouro IPCA. Se tivesse que escolher apenas um, se eu pudesse fazer um misto, eu teria um peso bem maior para o IPCA, um peso bem pequeno para o pré-fixado, porque eu entendo que ele é o título disparado. Dentre os títulos do Tesouro Direto, é o título mais arriscado, porque ele congela a taxa. Ele não tem nenhuma flexibilidade para poder ser protegido em caso de uma alta inflacionária. Tá? Então eu escolheria o Tesouro IPCA+, porque ele tem menos risco entre essas duas alternativas. Afinal, quando eu invisto na renda fixa, uma das coisas que eu quero ter certeza é que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ter uma rentabilidade acima da inflação. E quando eu opto pelo Tesouro IPCA, eu sempre vou ter essa certeza. Quando eu opto pelo prefixado, num caso mais extremo, eu posso não ter isso. Por isso que, quando eu tenho que escolher entre esses dois títulos, eu prefiro o Tesouro, o IPCA, né? Mas o que a maioria das pessoas não consegue ver? É que sempre que as taxas da renda fixa ficam muito atrativas, os ativos de renda variável, os bons fundos imobiliários, as boas empresas, as boas ações, no caso de empresas, sofrem fortes quedas de preço. Por quê? Porque as pessoas estão lá investindo em renda variável e começam a ver essas taxas na renda fixa subirem muito, ficarem cada vez mais atrativas, elas, para que eu vou estar aqui tomando risco de renda variável quando eu posso ir lá para a renda fixa e conseguir rentabilidades ótimas? Então elas começam a vender seus ativos de renda variável, seus fundos imobiliários, suas ações. A gente tem visto uma forte desvalorização recentemente. E o que acontece? E migram lá para a renda fixa. Mas quando eles fazem isso, esses ativos que não perderam sua qualidade, os fundos imobiliários, os bons fundos, continuam gerando os mesmos rendimentos, tendo os mesmos imóveis, tendo a mesma vacância. As boas empresas continuam gerando ótimas receitas, ótima lucratividade, os lucros seguem crescendo, seguem as mesmas coisas. A única coisa que aconteceu foi o quê? Uma forte queda no preço. Então, esses ativos de renda variável também ficam muito atrativos. Logo, quando eu penso em montar minha carteira, em tomar minhas decisões de investimento, eu levo sempre em consideração a diversificação. Eu invisto sempre em pelo menos essas 4 classes de ativos, que é renda fixa, onde eu busco o quê? Ter segurança e uma boa rentabilidade com baixíssimo risco. Eu invisto também em fundos imobiliários, porque isso me permite gerar uma renda mensal que é isenta do imposto de renda e eu ainda estou exposto ao mercado imobiliário com valores bem pequenos. Tá? Se quiser investir em imóveis diretamente, você tem que investir em valores muito altos, com vários problemas de liquidez, entre outras coisas. Então eu gosto muito dos fundos imobiliários por conta disso. As ações, porque assim eu estou me expondo a um pouco mais de risco em busca de mais retorno e também recebo dividendos isentos do imposto de renda e, não menos importante, o investimento em ativos americanos, diretamente no exterior. Para quê? Para me proteger do risco Brasil, tá? Se der uma merda muito grande aqui, que dá o dólar dar aquela disparada, como aconteceu na Argentina em anos anteriores, você tem aquela parte do patrimônio que está totalmente protegida em relação a isso, então ele é totalmente carregado, é totalmente valorizado à medida que o dólar também sobe. Então eu invisto uma parte lá fora para também receber dividendos em dólar. Se você quiser saber mais sobre essa estratégia, eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para um outro vídeo onde eu falo de maneira mais detalhada sobre como funciona essa estratégia de investimentos, de alocação de ativos, com essas 4 classes de ativos, tá? Então o vídeo vai ficar no final do vídeo, tá na descrição do vídeo e também tá aqui no primeiro comentário. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Para você não é quase nada, é só um toque no botão, mas para mim faz uma baita diferença, e também de se inscrever aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos, tá? É isso, esse vídeo fica por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.